Dando continuidade ao nosso curso de lógica de programação para iniciantes, vamos para a aula 8. Nesta aula 8, vamos começar o nosso estudo sobre estrutura de decisão, comando SI. Aqui, pessoal, na estrutura de decisão, é muito comum a gente se deparar com esse comando SI, tá? Esse comando SI muito utilizado no dia a dia, nas nossas estruturas aí de algoritmo. Então, pessoal, a estrutura do comando SI ele funciona assim. Ele funciona com a palavra reservada SI, depois entre parênteses uma operação lógica, tá? Uma operação lógica, tá bom? Essa operação lógica, se ela for verdadeira, ela vai executar a ação que estiver dentro desse bloco, tá bom? Então, após eu tenho que finalizar o SI. Então, pessoal, esse SI, então, é uma estrutura de decisão, onde nos seus argumentos há uma condição, que essa condição irá startar uma ação, mas essa ação ela só será acionada se e somente se essa operação for verdadeira, tá bom? Então, pessoal, o que significa? Esse se a operação lógica resultar em verdadeiro, então ele vai executar as ações, tá? Senão, ele simplesmente ignora as ações e segue para a próxima instrução do algoritmo, tá bom? Então, pessoal, é muito simples essa estrutura SI, tá? Vamos fazer vários exemplos a fim de maximizar o seu conhecimento, tá? Mas só lembre, essa estrutura SI é uma estrutura de decisão. A gente usa operadores lógicos para saber se aquela condição ela é satisfatória, tá? Se for satisfatória, ela irá executar. Caso contrário, ele simplesmente vai ignorar e vai passar para a próxima etapa, tá bom? Então, pessoal, por que eu usaria esse comando SI? Ele é usado para decidir se um conjunto de ações opcionais deve ser executada ou não, dependendo do valor de um dado ou de um resultado que já tenha sido calculado no algoritmo. O valor do dado ou do resultado anterior será testado na operação lógica, tá bom? Então, muito tranquilo. Então, vamos evoluir esse conhecimento, tá? Tá aqui, ó. Suponhamos, pessoal, que há uma empresa chamada AlphaTauri, tá? AlphaTauri, que vai pagar um adicional de R$100, tá? Um adicional de R$100 para funcionários que ganham até R$1.200, tá bom? Ou seja, de cara, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai fazer vai resolver esse problema utilizando o comando SI, tá? O comando SI, a sua estrutura do SI, tá bom? Então vamos ver como é que isso funciona. Isso aqui é a sintaxe de como ficaria, tá? Isso aqui é a sintaxe, tá bom? Então, olha, SI, tá? O comando SI, aí eu abro parênteses, tá? Coloco o salário que eu vou informar ainda, tá? Que eu vou digitar lá no teclado, tá? Se o valor digitado for menor igual a 1.200, então ele vai fazer o que? Ele vai adicionar mais R$100 ao salário digitado. Ou seja, quando eu coloco aqui salário, vai receber ele mesmo mais 100, isso quer dizer que, por exemplo, se eu colocar R$1.000, um exemplo, ou seja, R$1.000 mais 100 vai mandar para cá R$1.100. Essa é a estrutura do comando SI, tá bom? Vamos melhorar mais um pouquinho esse entendimento, ó. Suponhamos que eu vou colocar, pessoal, um salário de R$950. O que vai acontecer? Eu vou trocar, onde tem salário, palavra salário, eu vou trocar por R$950, tá bom? Então, olha, se R$950 é menor ou igual a 1.200, então aqui ele vai fazer o que? 950 mais 100 vai ser o que? R$1.050. Essa é a lógica que nós vamos utilizar. Essa é a estrutura que nós vamos utilizar, tá bom? Suponhamos que eu mando R$1.250. O que vai acontecer? R$1.250 ele já não satisfaz essa lógica, tá? Ou seja, simplesmente o algoritmo vai ignorar a nossa lógica, tá? A nossa estrutura de SI, tá bom? Então, uma estrutura bem simples, bem fácil de entender. Vamos para o próximo assunto.
Temos também, pessoal, a estrutura se, então, se não. O que é que isso quer dizer? Suponhamos, pessoal, que aqui tem uma condição, tá? Uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar a ação 1. Se não for verdadeira, ele executa a ação 2. Isso também é muito comum nos nossos dia a dias, tá bom? Então, pessoal, o que isso significa? Se a operação lógica resultar em verdadeiro, então ele executa a ação 1. Se não, ele ignora a ação 1 e executa a ação 2, tá bom? Então, isso é muito comum no nosso dia a dia, muito comum mesmo, tá? Vamos, por que eu devo usar essa estrutura? Para decidir entre duas alternativas de ações. A exemplo, suponhamos que eu vou calcular a média de um aluno. Para o aluno estar aprovado, ele tem que ter média igual ou superior a 6, ele estará aprovado. Abaixo de 6, ele está a recuperação, ou seja, aí eu tenho duas possibilidades. Ou seja, por exemplo, se eu colocar que o aluno tem a média 5, ele pode estar reprovado. Se eu colocar a média 7, ele estará aprovado. Ou seja, é uma condição que demanda pelo menos duas respostas. Então, é importante usar essa estrutura se e se não, tá bom? Então, é muito comum isso acontecer, tá? Então, vamos melhorar mais ainda um pouco esse entendimento. Situação. A empresa Alfa Tal vai pagar um adicional de R$100 para funcionários que ganham até R$1.200. Para quem ganha acima, terá um adicional de R$50. Ou seja, para quem ganha até R$1.200 vai ganhar um adicional de 100. Para quem ganha acima de 1.200 vai ganhar R$50. Então, vamos ver como é que funciona essa estrutura. Está aqui a nossa estrutura lógica já montada, tá? Ó, se, aí abro minha estrutura, meu parênteses, adiciono salário é menor ou igual a 1.200, se for, salário vai receber salário mais 100. Se não for, ou seja, vai ser maior, ou seja, salário vai receber salário mais 50. Essa é a estrutura lógica do se e se não, tá bom? Então vamos começar. Suponhamos que eu vou adicionar R$950, tá? O que é que vai acontecer? Ele vai vir aqui, olha, R$950, ele vai incrementar os 100, tá? Se eu mandar 1.050, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Vamos suponhamos que eu vou mandar 1.250. O que é que vai acontecer? Eu vou aqui, olha. Ele não vai entrar na primeira ação. Ele vai entrar aqui na segunda ação, tá? Então ele passou adiante. Por quê? Porque 1.250 é menor ou igual a 1.200? É não. Então ele não entra nessa primeira ação. Ele vem para o se não. Por quê? Porque a condição que está satisfazendo ele. Porque ele é maior que 1.200. Então ele já entra nisso aqui. Então, pessoal, a resposta será 1.300 automaticamente. Muito simples, muito fácil mesmo, tá bom? Detalhe, pessoal, vamos revisar tudo isso passo a passo, tá? Não se preocupe, lá no Portugal vamos resolver tudo isso, vamos refazer esses exemplos aí, tá? Então não precisa se preocupar agora. Temos também, pessoal, o se e o se não encadeados. O que é que isso significa, professor? Bom, é muito comum você ter um se dentro dele um outro se. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Por exemplo, suponhamos que um aluno numa escola, ela tem 3 possibilidades de resultado. Ele tem aquela possibilidade do aluno estar aprovado, temos a possibilidade do aluno estar de recuperação e temos a possibilidade do aluno já estar direto reprovado. Então, nós temos 3 respostas. Então, quando a gente olha para esse cenário de se, se não encadeado, dá para a gente entender que nós temos aqui uma ação 1, uma ação 2 e uma ação 3. Ou seja, acabei de citar um exemplo que pode haver 3 respostas. Então, eu só conseguiria resolver esse problema utilizando um se encadeado. Então, o se encadeado, ele entra dentro desse contexto.
tá? Mas relaxa, tudo isso eu vou explicar para vocês no Portugal Studio na prática, tá bom? Então eu só quero que vocês lembrem dessa estrutura aí, tá bom? Lembre dessa estrutura que a gente vai estar frisando lá no nosso Portugal Studio, tá? Então, pessoal, se foi rápido, volte, tá, ao conteúdo só para você ter aquele conhecimento teórico, porque na próxima aula já vai ser a prática lá que a gente vai resolver esses mesmos exemplos aí no Portugal Studio. Aguardo vocês lá.